Nós vamos começar o nosso vídeo hoje. Vai ser bem improvisado aqui onde eu estou. Enfim, arranjei aqui, improvisei aqui de uma forma e vamos começar o nosso vídeo hoje. Mas vamos conversar a respeito de um assunto. Vai ser algo que é quase que uma continuação. Eu já tinha falado a respeito aqui do nosso país. Aquelas questões de artistas que fica recebendo ajuda financeira do governo. Aí eu quero contar o que foi que aconteceu lá nos Estados Unidos, que se tornou um país rico, próspero, altamente produtivo para os artistas de um modo geral, principalmente atores, atrizes, produtores, executivos e outros da indústria do cinema. A nossa história ela começa assim. Lá em Nova York, há cerca de 120 anos atrás, Nova York já era uma cidade muito desenvolvida. Para que você possa ter uma ideia, era uma cidade que contava com quase 1 milhão de habitantes. Aí se você por acaso ficar se perguntando, mas 1 milhão de habitantes? Saiba que hoje, em 2022, existem muitos lugares por aí, cidades que não têm essa quantidade de habitantes, falando de 120 anos atrás. E ali em Nova York, há um século e 20 anos atrás, nasceu aquela que viria a se tornar a potência. Nasceu aquela que nós passaríamos a conhecer como sendo Hollywood. Só que, como Nova York já era uma cidade muito desenvolvida, para os padrões da época um pouco cara, por exemplo, estúdios de cinema, eles precisam de espaços muito grandes, de terreno muito grandes, para se construir aqueles grandes cenários. E isso já não tinha mais em Nova York. E os poucos terrenos que havia já eram muito caros. Para resolver essa questão daí e mais algumas outras, os pioneiros do cinema lá daquela época, eles resolveram fazer o seguinte. Eles saíram de Nova York e foram desbravar uma outra região lá nos Estados Unidos. Nova York está aqui na costa leste, bem aqui nessa ponta. Eles viajaram lá para o outro lado, lá longe, quase 3.000 quilômetros de distância, lá para o estado da Califórnia, para desbravar aquela região. Lá que o bebê Hollywood, que havia nascido lá em Nova York, chegou lá na Califórnia, uma criança, e foi ali que aquele bebê começou a crescer, se desenvolver, a prosperar. Para que você possa ter uma ideia, lá na Califórnia, as empresas cinematográficas, aquelas que estavam começando a dar os seus primeiros passos, encontraram boas condições. Por exemplo, o clima lá na Califórnia, ele é um pouco parecido aqui com o clima que nós temos aqui no Brasil. A maior parte do ano ensolarado. Isso significava que os estúdios, eles poderiam, por exemplo, fazer gravações ao ar livre, economizaria, coisa que não era possível lá em Nova York, devido principalmente a depender da época do ano. Nova York faz muito frio. Outra coisa, como era uma terra que ainda estava sendo ocupada pouco a pouco, havia muito espaço, muitos terrenos com preço em conta, e isso facilitou para que esses estúdios pudessem adquirir grandes propriedades para poder montar aqueles estúdios, aqueles cenários. Pense aí em Universal, Paramount, RKO e vários outros estúdios lá daquela época, nos primórdios de Hollywood. E Hollywood, lá naquela época, ela foi atraindo pessoas. Muitas pessoas saíram de lá da Europa, atravessaram o Atlântico, aterrissaram na América e foram
para aquela indústria que estava crescendo, que estava prosperando, que estava se tornando uma máquina de fazer dinheiro e riqueza. O tempo todo aqui um detalhe que a gente não pode deixar passar batido é que o governo ele nunca colocou um único centavo, um único dólar que fosse para aqueles artistas, aquelas atores, atrizes, produtores, os executivos, nunca colocou um único centavo. Na América, para que você tenha uma ideia, não existe sequer essa coisa que nós temos aqui no Brasil de Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura, não sei o que lá de cultura, não existe nada disso. Simples assim. O governo nunca colocou nada lá, os artistas, os atores nunca foram lá pedir nada para o governo. Exatamente nada. Começaram a trabalhar, começaram a produzir filmes, começaram a prosperar. Ainda lá, na época do cinema mudo, ali em 1915, foi lançado já um primeiro filme que fez sucesso na época. O filme foi O Nascimento de uma Nação. Seguindo essa sequência, durante a década de 20, aquele ator inglês, Charlie Chaplin, lotava as salas de cinema, tanto na América como em algumas partes na Europa, com os filmes dele. Quando chegou a década de 30, Hollywood já estava bem consolidada, já estava caminhando bem, já estava caminhando com segurança, gerando dinheiro, tornando atores, atrizes, produtores, executivos ricos e outras pessoas que estavam indo para lá. Aquela região toda estava se estruturando, estava crescendo de maneira constante. Na década de 30, nós tivemos, por exemplo, vou citar aqui alguns filmes que foram sucessos. Em 1933, aquele filme King Kong. Em 1939, dois filmes que fizeram enorme sucesso. No Tempo das Diligências e o grande clássico do cinema, um dos maiores filmes de Hollywood, E o Vento Levou. Um filme, para que vocês possam ter a ideia da grandiosidade dele, ele concorreu a quase 10 Oscars em diversas categorias. 10 Oscars. Isso daí, cara, é coisa para poucos filmes. Depois, 2 anos depois, um outro grande sucesso lá em 1941, um filme chamado Cidadão Kane. Esse filme, ele é considerado pelos conhecedores do cinema, historiadores, críticos, como sendo o maior dos filmes já produzidos pela indústria do cinema, Cidadão Kane. Nessa toada, nesse ritmo que a indústria cinematográfica hollywoodiana ela foi indo, produzindo, crescendo, investindo, mas é sempre bom enfatizar, o tempo todo, nunca o governo colocou um único centavo lá dentro, um único dólar que fosse. O governo não colocou R$5 na mão de nenhum ator, de nenhuma atriz, de nenhum diretor, de nenhum executivo, de absolutamente ninguém. Nada. Eles continuaram trabalhando com suas próprias mãos, com seus próprios esforços, produzindo filmes, lotando salas de cinema, gerando muito e muito conteúdo, espalhando filmes pela América, por todo o planeta. Aí, nesse ponto, vale a pena destacar o seguinte, deixa eu olhar aqui a minha anotação. Por que Hollywood fez tanto sucesso? Na minha sincera opinião, houve 2 motivos pelos quais Hollywood fez um enorme sucesso. Primeiro motivo, trabalho duro e seriedade. Veja, aqueles atores, atrizes, diretores, produtores, roteiristas, todos eles pegavam aqui um roteiro e não importa, eles transformavam aquela história ou um livro, o que quer que fosse, a ideia que fosse, em filme.
Eles queriam transportar aquilo lá para a tela do cinema, para que o público visse, para que o cliente pudesse ver. Não interessava o que ia ser necessário fazer, quantos atores iam precisar usar, que recursos ia ser necessário usar. Segundo motivo, que eles sabiam que o público, o cliente, iam para o cinema para se divertir, para se entreter, para se distrair. Poderia ser um filme estilo comédia, aventura, drama, romance, documentário, biografia, não importa. Eles sabiam que o público estava lá para se divertir. O público não estava lá para ser doutrinado. O público não estava lá para ser domesticado. Não era para isso que o público estava lá. O público estava lá para curtir um bom filme, uma boa interpretação. E era isso que eles entregavam. Estavam preocupados em ficar fazendo a cabeça de ninguém, em dizer que o presidente é um genocida, que o presidente não vale nada, que o presidente não comprou vacina, que o presidente destruiu, que o presidente matou vereadora lá no Rio de Janeiro, que o presidente é isso, que o presidente é aquilo. Eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era entregar um ótimo filme para o cliente, para o público. Não policial, drama, comédia, romance, não interessa. Eles queriam entregar um bom material para o público. Esses dois fatores, na minha opinião, foi o que determinou o sucesso de Hollywood, sem nunca precisar de um único centavo do governo. Nesse ponto, vou fazer duas reflexões. Primeira reflexão. Aquela máquina, ela foi caminhando, só que os pioneiros, aqueles que deram os primeiros passos, à medida que o tempo foi passando, envelhecendo e vindo a falecer. Só que aí já vinha uma outra geração que foi dando continuidade. E o mesmo processo foi acontecendo. Ela foi envelhecendo, foi falecendo, e veio uma outra geração, e veio uma outra geração. Só que toda uma estrutura, toda uma base já estava devidamente montada. E Hollywood continuou crescendo, prosperando, gerando riqueza, riqueza e mais riqueza, até chegar nos dias atuais. Sem nenhum dinheiro do governo. Aí, nesse ponto, vale a pena, então, a gente refletir no segundo ponto, que é o seguinte. Por que esses caras aqui do nosso país, eles não puderam fazer a mesmíssima coisa? Por que eles não puderam criar uma poderosa indústria cinematográfica para gerar riqueza, para gerar filmes, para gerar documentários, para gerar tudo, trazer riqueza, trazer emprego, trazer desenvolvimento, trazer tudo? Por quê? Aqueles caras lá nos Estados Unidos, eles eram pessoas com poderes sobrenaturais. Eles tinham mais capacidade, mais inteligência. Eles tinham dois cérebros ao invés de um. Por que eles conseguiram e os daqui não conseguiram? Eram super mulheres? Por que eles conseguiram, sem ajuda de governo nenhum, sem dinheiro nenhum do governo, transformar um projeto, uma ideia lá de 120 anos atrás em uma máquina fantástica, gigantesca, bilionária nos dias atuais, de fazer fortuna? Eram mais capacitados do que os daqui? Esse vídeo nosso está encerrando aqui, mais uma continuação. No próximo vídeo, continuação que eu vou fazer, eu vou explicar um pouco a respeito do cinema aqui do Brasil. Por que esse cinema daqui do Brasil nunca decolou? Porque ele nunca saiu do lugar? Porque ele sempre ficou dependendo de dinheiro do governo? Vídeo de hoje então concluído. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana. Ótima semana para você, uma ótima semana de trabalhos. E faça a gentileza, dá uma força, deixa aí seu gostei, ajuda um monte, dá essa força, dá essa moral. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, valeu!